Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Obrigada a todos vocês que entraram na brincadeira ontem, comentando a frase, para eu saber quem assiste até o fim. No vídeo de hoje vai ter a mesma coisa. E muito obrigada também pelas sugestões de temas. Vocês deixam as sugestões e eu vou aproveitando aqui. Qual é o fato do dia? É claro que a gente tem que continuar na história do INSS, porque, enfim, roubar dinheiro de velhinho, olha, de aposentadoria, gente, assim, eu não tenho nem comentário. E o fato do dia é o seguinte: o que Lula fará com Lupe e Frei Chico? Quem são esses dois? Você vai saber tudo bonitinho. Hoje tem Recordar é Viver, vocês gostaram ontem? Hoje vai ter Recordar é Viver até dizer chega, e a gente vai falar desse tema daquele nosso jeito, que a gente sempre faz aqui no Narrativas. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar, eu te trago uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Fato do dia: o que Lula fará com Lupe e Frei Chico? Vou primeiro situar, e eu vou situar a gente por meio desse meme elegantérrimo. Põe aí na tela, pessoal. Olha que coisa elegante. Olha que coisa bonita. Governo do PT com 6 bilhão de dinheiro de velho. Gente, tá puxado o negócio, tá puxado. E já começou aquela disputa, né? Esse escândalo é culpa de quem? É do Lula ou é do Bolsonaro? Começa em 2016, tá, gente? 2016. Então passou por governo de todo mundo isso aí. Mas eu vou depois mostrar para vocês. No governo Lula, nesse último, foi o ápice do negócio. E aí começa o pessoal que quer regular fake news, que quer botar na cadeia quem faz fake news, como o Lindbergh faria. Eu não sei se ele quer pôr as pessoas na cadeia porque ele quer ir para a cadeia por fake news. Eu não estou entendendo. Mas enfim, vamos ao tweet dele, na tela. Compartilhe a verdade. Desvios no INSS explodiram com Bolsonaro a partir de 2019. Lula acabou com o esquema junto com o CGU, PF e o próprio INSS. Não vamos deixar a turma da mentira vencer. Vamos para cima. Verdade isso. Vou trazer aqui para vocês o tweet do nosso Duda Teixeira, repondo aqui a verdade dos fatos e mostrando os valores descontados indevidamente, segundo as próprias investigações. Olha aqui na tela, o esquema começa em 2016, eram valores ali, olha, entre 400 e 600 milhões de reais por ano. E assim foi, em 16, 17, 18, 19, 20, 21, em 22, que é o último ano do Bolsonaro, dá uma subida para 700 e aí entra o Lula. E aí a gente vê, no ano passado, que foi esse recorde absoluto. E aí, o que nós ficamos sabendo? Que o sindicato, do qual o irmão do Lula é vice-presidente, também está no rolo. E aí, se você conhece a história do Lula, Lula tem irmão que não acaba mais, ele é responsável por tudo que os irmãos fazem, se é um irmão que ele não... Ok, eu vou aqui só situar para vocês quem é este irmão sindicalista do Lula, o Frei Chico. Ele não é um irmão qualquer, tá? O Frei Chico é quem levou o Lula para o sindicato. Ah, mas eles podem estar longe. Ok, o Frei Chico recebia mesada da Odebrecht e foi denunciado na Lava Jato. E eu vou trazer aqui para vocês ele próprio. Frei Chico é um apelido, tá, gente? Ele não é frei, não é padre, não é nada. O Frei Chico explicando como que o Lula foi parar no universo sindical. Seguinte, eu trabalhei com o Lula na Vilares, em São Bernardo do Campo.
e já era militante. Eu comecei a militar no movimento sindical metalúrgico de São Paulo. Eu tinha 17 anos. Trabalhava numa metalúrgica lá na Carraça, lá no Ipiranga. E essa metalúrgica um dia tentou passar a gente, para você ver como se começa as coisas. Ela trocou de turno e me colocava para trabalhar, eu trabalhava das 7 às 5h30. Ela ia colocar para trabalhar das 2 às 10, das 10 das 6 às 2, em horários, e sábado eu trabalharia. Eu, um moleque novo ainda, 18 anos, ele, como eu trabalhar 17, 18 anos, trabalhar de noite, não vou, imagina. E aí eu comecei para o Sindicato de São Paulo. Entrei de sócio lá. Aliás, hoje eu faço parte, só para avisar, hoje eu faço parte do Sindicato dos Aposentados, Nacional dos Aposentados, que é lá a sede. No mesmo lugar que a gente frequentava nos anos 50, 60, 61, por aí. Desculpa. E aí eu era sócio sindicato e tal. Fiz um curso no Sindicato de São Paulo, quero com o Miguel Etas, aquele pessoal, quero o sindicato. Porque é um crime na nossa... A gente não sabe como funciona o sindicato. Aliás, hoje é uma conversa longa. Hoje nós deixamos de educar o trabalhador para isso, né? Mas deixa eu contar essa parte. E aí eu frequentava o sindicato. Quando eu fui para São Bernardo, São Paulo, fui mandado embora, perdi isso em 65, aí fui trabalhar em São Paulo, lá em Vilares, e o Lula estava lá. Num certo momento, eu fui entrar de sócio em São Paulo, em São Bernardo. E o Lula não era sócio. Mas aí, em um certo momento, tinha uma chapa lá e eu já fiz amizade com o pessoal da época, que era o Afonso Monteiro da Cruz, Paulo Vidal Neto, o Mário Landim, aquele pessoal. E esse povo precisava de uma pessoa para concorrer na chapa. E eu não podia concorrer. Mas nesse período já tinha saído da Vilares, já estava na outra empresa. O Lula estava na Vilares. Aí eles pediram para mim se não podia indicar uma pessoa para a chapa. É lógico, eu falei, vou atrás do meu irmão. Dei a ideia para o Afonso. Afonso, puta, uma firma grande, não temos ninguém lá. Aí vamos conversar com o Lula. Foi fácil não, viu? Porque havia resistência da parte da namorada dele, que era a Luz, que casou logo que ele faleceu, aí logo faleceu em seguida. E havia resistência também da minha mãe. Minha mãe não queria que a gente militasse no sindicato. Estava bem empregado, vai militar em sindicato. E sindicato famoso era... aquela tal de soldar ladrão, tudo preso, sei lá, a defamação era grande na época também, os leigos, logicamente, né? E aí o Lula foi para o sindicato, depois de muito conversar, ele entrou de sócio no sindicato e foi concorrer na chapa lá com os meninos. Mas não foi fácil. Mais um Recordar é Viver aqui na tela, antagonista da época da Lava Jato. Mesada para Frei Chico era parte de um pacote de propinas, diz MPF. Na denúncia contra Lula e Frei Chico, o Ministério Público Federal de São Paulo diz que a mesada paga pela Odebrecht ao irmão do ex-presidente fazia parte de um pacote de vantagens indevidas aceitas pela dupla. Entre outros itens do pacote estão as reformas no sítio de Atibaia, pagamentos por palestras e uma doação de um terreno para o Instituto Lula. A construtora desembolsou um total de R$1.100.000 entre 2003 e 2005 para Frei Chico, que recebia pagamentos mensais em dinheiro vivo das mãos do ex-diretor Alexandrino Alencar. Em troca, a Odebrecht mantinha proximidade com Lula para obter favores como edição de medidas provisórias, como a do Refis da Crise, a venda do Parque da Cidade e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. Mas tudo isso já foi revisto, então agora ele era uma vítima, a Odebrecht era vítima e é isso. Nada mais existe, já estamos importando os Odebrechttinhos até de outro país, nós estamos pagando para vir para cá, que é isso aí, ok? Enfim, vamos adiante com mais Frei Chico. Esses sites ligados ao PT e ao Lula, quando querem saber alguma coisa assim do Lula, eles perguntam também para o Frei Chico.
Aqui, olha, o Frei Chico falando se o Lula vai ser candidato em 2026, na tela. O Lula tinha um projeto de vida que eu tinha inveja dele, ia fazer, até sonhar fazer junto. Terminou o mandato em 2010, o sonho dele era montar um esquema e fazer viagens do Rio Grande do Chuí até o Oiapoque de carro beirando o mar. Levar um mês, 2 ou 3 fazendo isso, mas fazer essas viagens que era importante, conhecer o Brasil beirando o mar. E ele não conseguiu fazer merda nenhuma disso, aí veio a maldita prisão dele, veio ele tem que provar que é inocente, aí se ferrou. Agora, você vai perguntar para mim, ele vai ser candidato? Olha, ele está bem de saúde. Candidato, ele gostaria de ser não. Agora, mostra uma saída para daqui a 2 anos. É cedo falar isso, eu também acho que ainda é cedo. Vai acontecer muita coisa no Brasil, vai acontecer muito atrito, muita coisinha. Então, eu gostaria que ele fosse cuidar do resto da vida dele. Eu gostaria. Mas ele não vai, para evitar esses trogloditas que ele faz, troglodita, voltar ao poder, ele pode fazer qualquer sacrifício. Bom, este é Frei Chico. O que Lula tem de fazer com ele? Calma, que ainda nós estamos na parte dos fatos e nós vamos para o outro. O outro que assumiu total responsabilidade pela indicação do presidente, agora demitido, do INSS. Na tela. Obrigado. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça, decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação, tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos, agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feita por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Este é Carlos Lupe, presidente do PDT. Vocês sabem como é que o Carlos Lupe surge na política? Quem que inventa o Carlos Lupe na política e como? É uma história sensacional envolvendo um jornaleiro e Leonel Brizola de passagem pelo Rio. Oi? Oi. Oi é o próprio Carlos Lupe que conta. Na tela. Ibrahim Suede, não sei se você é muito jovem, mas é um colunista. Claro. Bomba. Brizola está no Rio, hospedado no Hotel Everest, que você já ficou, inclusive. Sim. E eu, emocionado, lendo aqui, o Brizola está aqui. Jesus de Nazaré, que está me protegendo, que me faça as pessoas acreditar. Abaixa o meu jornal assim, meu irmão, está ele e Dona Neuza na minha frente. Na frente da banca. Na minha banca. Na minha frente. A Dona Neuza, eu nunca vi ela despenteada da vida, porque ela usava laque que se chamava. Que laque, toda arruma. E ele, tu tem 0 hora aí, acredito. Seu Jornal do Rio Grande do Sul. Jornal do Rio Grande do Sul. E eu, não, governador Brizola, mas pro senhor, anjo, eu tremia, varapau. E ele, mas tu me conheces? Eu ganhei ele com essa frase. Falei, só não conhece o senhor que não conhece a história do Brasil. Ele riu assim, pá. Então aqui, debutou que estava no Hotel Everest, me chamam, quarto maior de hotel? Uma suíte. Suíte 1402. Quando você tiver, pega na banca do Pascal, que é a banca ficou de Pirajá, grande, está até hoje lá. Não está mais o Pascal, mas a banca está lá. E leva para mim, eu peguei. Saiu meio-dia, que naquela época eu pegava 2 horas da manhã, meio-dia vinha um jornal do dia anterior. Sai de tarde. No dia anterior, chegava no dia seguinte de tarde. Eu peguei e fui no Everest. Cheguei lá, tinha aquelas caixas desse tamanho de interfone, de madeira. Sim. E eu, peraí que eu vou falar com o Brizola. Ah, governador, tá aqui o Carlinho da banca.
E tá com o jornal, ele pode deixar aqui? Não, manda ele subir. E eu subi, Dona Neuza me recebeu, muito elegante, uma mulher muito chique, muito fina, muito educada. Olha, Leonardo tá vindo, ele veio com o chimarrão, sorvendo o chimarrão. E começou lá o que chamam de monólogo isso democrático. Em plena Copacabana. E aí, Ipanema. E ele, o chamado monólogo democrático, ele falava, eu ouvia. Ele, 4 horas ele falou. Jura? Juro por Deus, de 4 horas eu fiquei ouvindo. E a missão dele pegou um pacotinho de ficha de filiação, era PTB ainda. Olha, tu pega essas fichas. O que é governo? Não sabia nem o que era ficha de filiação. Olha, tu vai nos porteiros do edifício. Tinha muito armazém na época. Vai nos armazéns. Aqui no Rocinha, no Vidigal, mas fala baixinho para não assustar as pessoas. Diga, Leonel Brizola voltou. E voltou, ele precisa de você para retomar o PTB do doutor Getúlio. Eu fiz exatamente o que ele mandou, sem ter muita noção do que eu estava fazendo. Eu voltei com umas 285, 86 filiações, 40 dias depois. Ele se impressionou. Mas como tu conseguiu isso? Tinha um grande escritor, JG de Araújo Jorge, era lá. Sim. Sebastião Nera, de lá. Está vivo, Sebastião Nera até hoje. E ninguém. Como é que você conseguiu, Lupe? Não falavam Lupe, que não é Lupe. Governador, foi simples, eu falei que o senhor estava pedindo. E tem gente que gosta do senhor. E aí, pá, me canetou logo, presidente de comissão provisória. E começou no dia que ele voltou e foi até depositar o corpo dele em São Borja. De São Borja a São Borja. O Carlos Lupe começou ali no PDT, a vida política dele. Ele encostou no PSDB durante essa época em que existia uma rivalidade PT-PSDB, mas isso localmente no Rio de Janeiro. Aí ele virou suplente de senador do PT, junto com o PSB, com a esquerda mesmo, partiu aí para a esquerda e seguiu na esquerda. E ele foi ministro em tudo que é governo do PT. Todo. Só que ele era da área do trabalho, ministro do trabalho. Foi do Lula, foi da Dilma e era todo poderoso. Quando ele fala sou totalmente responsável pela indicação, é que ele realmente indica dentro do PT. Na tela. Um ano depois de tomar posse como ministro do Trabalho, o jovem Brizola Neto, do PDT, já arruma as malas para deixar Brasília. Depois de entrar em rota de colisão com o presidente de seu partido, o ex-ministro Carlos Lupe, perder apoio da poderosa força sindical, a central que é controlada pela legenda, e ser isolado pela ala independente da sigla trabalhista, Neto tornou-se um problemão para a presidente Dilma Rousseff. Além de não controlar a própria bancada pedetista no Congresso Nacional, ele não tem lastro político para articular o apoio do partido ao projeto de reeleição da presidente petista. Segundo interlocutores do governo no Congresso, Brizola Neto deve puxar a fila de mudanças no governo, a reforma ministerial. Segundo informações da agência de notícia Reuters, a cúpula do PDT pediu que Brizola Neto seja substituído pelo secretário-geral do partido, Manuel Dias. A relação da bancada pedetista com o Palácio do Planalto, no Congresso, vem se deteriorando desde que Lupe deixou o governo em 2011. A ideia inicial de Dilma ao nomear Brizola Neto era enfraquecer o grupo do ex-ministro e fortalecer uma nova liderança, mas isso acabou não acontecendo. O PDT vai definir, em evento marcado para o fim do mês, quem será o novo presidente da sigla. O ex e o atual ministro travam uma guerra nos bastidores, mas Lupe é o franco favorito. Nos últimos meses, o PDT se aproximou do PSDB e do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o que deixou o PT, Dilma e Lula extremamente preocupados. E aí, o PDT não era do Ciro, que no segundo turno bateu no Lula, o Ciro não se entende com o Lula de forma alguma, ele foi traído pelo Lula, e essa é uma história da política nacional. Como é que o Lupe está com ele? Bom, o Lula fez o seguinte discurso quando o Lupe embarcou na candidatura dele. Na tela. O momento mais difícil da minha vida foi 1989, quando eu fui ao apartamento do engenheiro Leonel de Moura Brizola, pedi para ele me apoiar no segundo turno de 89. Foi uma reunião muito difícil, muito tensa. Eu tinha recebido uma senha. E um amigo do PDT falou o seguinte: Lula, a reunião vai ser tensa, mas se em algum momento o Brizola pegar na tua mão e te levar na janela, é porque você ganhou o jogo.
E nós fomos lá, Gleice, e falamos do trabalhismo, e Brizola contou a história de Getúlio. Aí, de repente, eu falei para o Brizola, Brizola, é engraçado porque você defende tanto o trabalhismo, você defende tanto o trabalhador, e você tem um trabalhador aqui na tua frente, pedindo o teu apoio, e você está criando dificuldade. Aí ele resolveu contar a história de um trabalhador sindicalista que foi o primeiro-ministro da Austrália. Aí ele contou a história e falou, aquele trabalhador recuperou a Austrália, eu acho que vai acontecer o mesmo aqui no Brasil. Aí pegou na minha mão, me levou na janela e me apoiou. Ué, o Lula era amigo do Brizola? Recordar é viver. Vou trazer aqui para vocês o Ciro Gomes contando uma coisa que ocorreu no velório de Leonel Brizola. O presidente Lula retardou a viagem aos Estados Unidos para ir ao velório. A turma começou a cantar, você pagou com traição. E aí, o que aconteceu nesta campanha de 2022? Tem a história da campanha de 2018, recordar é viver, não sei se vocês sabem da história. Estava já tudo certo que com Lula preso, o candidato seria Ciro Gomes, seria apoiado pelo PT. E aí, de última hora, o PT mudou tudo. O Ciro ganhava do Bolsonaro naquela altura. Ganhava. Mas vai que o Ciro ganha e o PT perde a hegemonia da esquerda. Então o Lula mudou e o candidato virou o Haddad, que foi um candidato fraquíssimo. O resto da história vocês já sabem. E aí que o Ciro deixa de confiar completamente no Lula. Ele já havia sido ministro do Lula e vê que ali não pode confiar. O Ciro saiu novamente candidato em 2022. E o que o Lula queria? Que ele abrisse mão da própria candidatura, vocês lembram da história? Para eleger o Lula já no primeiro turno. E teve gente que fez isso, teve gente que embarcou no primeiro turno. O Ciro não. E aí vinha indiretinha em comício do Lula, até da boca da Dilma. Nós temos uma missão. Nós temos de ganhar essa eleição. Nós temos de ganhar essa eleição no primeiro turno. E eu estou falando aqui num certo ponto do país, que é o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma forte tradição de luta representada por vários gaúchos, entre eles Leonel Brizola. Eu tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo, ele estaria ali naquele palanque, sentado ao lado de Lula. E aqui, ó, um recordar é viver, uma indiretinha para o Ciro. O Lula falando em nome do espírito de Leonel Brizola, porque o Brizola deve ter baixado. O Lula não era católico, gente. Ele acredita em espírito? Não sei. Mas está aqui Lula psicografando Leonel Brizola. E a gente vai ter que votar a pé se for necessário. A gente vai ter que votar de qualquer jeito, porque nós precisamos tirá-lo de lá. Não é o Lula que quer tirar ele de lá. Quem precisa tirar ele de lá é o povo brasileiro. Porque a gente está com saudade da democracia. A gente está com saudade das coisas que nós aprendemos a fazer. Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado. Recordar é viver, voltaremos agora a 1989, que eu sou católica, eu não acredito nessa coisa de psicografia, então eu prefiro o vídeo mesmo da pessoa quando era viva, que na minha religião o vídeo da pessoa quando era viva é melhor do que essa psicografia que o Lula fez, mas aí cada um com a sua religião, tá, gente? Então vamos aqui na minha. 1989, recordar é viver, o que é que o Brizola falava do Lula. Essas críticas que ele faz à memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele.
e do PT como partido de natureza social, como movimento de natureza social. Eu acho o PT mais uma frente, onde uma das partes integrantes da frente é maior do que a própria frente. Eu não levei a sério, mas agora vou levar a sério, daqui por diante, porque há uma diferença ideológica entre nós. O senhor sabe que era o vice do senhor Caiado na presidência do Banco do Brasil, dando empréstimo para o vice do Lula. O PT está contra a parede. Ou ele substitui esse candidato hoje ou amanhã, ou ele vai perder a credibilidade nacional. Pois é. Agora, o Lupe, que foi Brizola que enfiou na política, ele é que nem o Lula, gente. Ele é que nem o Lula. Vocês veem aqui, ele estava lá todo migues do Lula. Mas ele chegou a fazer um vídeo falando que o Lula era igual ao Bolsonaro. Na tela. Em 42 anos de vida pública, eu nunca imaginei que ia haver um abaixo-assinado dos partidos de esquerda, 7 partidos, mandando essa carta para a Associação Brasileira de Imprensa, para todos os órgãos, pedindo para não ter muito debate. O que é isso, minha gente? Partido Popular de Esquerda querendo evitar debate, limitar debate. Onde está o campo popular nisso? Onde está a democracia? Onde está o respeito à opinião alheia? Onde está a vontade de esclarecer a opinião pública sobre cada candidato? Está ficando todo mundo parecido. O grupo do Bolsonaro com o grupo do Lula é tudo muito igual. Nós temos que furar essa bolha, nós temos que furar essa polarização, um se interessando para fazer o mesmo que o outro está fazendo para se manter no poder. Ciro quer debate, nós do PDT queremos, se possível, um debate por dia. Por quê? Porque nós acreditamos no nosso projeto, porque temos o que dizer e porque, principalmente, só um debate permanente, claro, transparente, esclarece a população. PT, venha para o debate, não fuja como Bolsonaro, vocês estão se parecendo muito. E já também tacou a faca nas costas do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não vai falar que não, mas olha o que ele falou do Ciro Gomes. Então o ministro acredita que ele errou o tom ali na... Eu acho que não, eu não faria. Eu não faria. Eu acho que você tem que fazer a crítica sempre em cima dos projetos, das ideias. Ele faz, às vezes, com muita contundência isso. Isso é válido, isso é democrático. Agora, quando atinge a pessoa, Lula já foi absolvido e inocentado pelo Supremo. Não tem mais o que discutir isso. Foi o STF, o Supremo Tribunal Federal, que deu a liberdade ao Lula. Eu vou discutir o quê? Então não se acredita na justiça? A justiça é para isso. A gente questiona, a gente recorre, decidiu, todos nós temos que acatar. Pela trajetória de Ciro Gomes, ele é hoje um dos principais nomes do PDT em nível nacional. Ele pretende disputar a presidência da República novamente, seja em 2026 ou mais para frente? Ele me diz que não tem mais projeto político eleitoral. Todas as conversas com ele, ele disse, olha, eu já fui 3 vezes, não quero mais Senado. Eu estou me guiando na palavra dele. Nem senador, nem governador? Não, ele diz que não quer fazer mais disputa eleitoral. Saiu da política? Não da política, saiu da política eleitoral. Sim, claro. Continua militante, dirigente do partido, dá a sua opinião, às vezes com algum radicalismo, é um direito dele, que eu penso diferente, mas vai ter sempre um homem... Ele é um livre e franco atirador. Então nós estamos aí com um escândalo de 6 bilhões, sindicato envolvido, parece que vai ter que todo mundo entrar na justiça, que o INSS não vai devolver assim, e tem aí o Lula. De um lado com o Lupe no colo, bebê dele, que foi ministro em todos os governos do PT, então ele sabia muito bem do que se trata, e do outro com o irmão dele, o Frei Chico, que quem diria que ia dar problema, né? Uma pessoa que foi falsamente acusado de receber a propina do Odebrecht, porque a Odebrecht ela não pagou propina para ninguém mais, que nós já revimos isso aí. Só fora do Brasil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, Odebrecht, pessoa maravilhosa, empresa boa, gente honestíssima. Ninguém recebeu. Quem devolveu o dinheiro, devolveram milhões, vão falar. Devolveram porque eles gostam de colaborar, campeões da Receita, heróis da Receita Federal, eles gostam de dar dinheiro para o governo. Eles nem tinham roubado o dinheiro. Mas é isso. O que o Lula vai fazer com o Lupe e com o Frei Chico? O que você acha? Calma, você já sabe. Antes da gente achar o que só tem aqui, que você vai ver só aqui, vamos passar. Já tá cheio de gado bolsominion querendo empurrar esse escândalo no colo do presidente Lula. Quando esse escândalo é
todo da extrema-direita, que odeia que o Estado pague a aposentadoria. Eles ficam pregando isso, faça sua previdência privada, porque é tudo privatizado, porque o governo não funciona. Claro que o governo não funciona na mão deles, porque eles ficam roubando no governo. É isso que aconteceu. A grande explosão desse esquema foi onde? No colo dos bolsonaristas. E agora vem esse Sérgio Moro falar que não sei o que é indecente. Quem era o ministro da Justiça no auge do escândalo? Sérgio Moro, que ficou bem caladinho protegendo a extrema-direita que ele apoia. E o presidente Lula fez o quê? Botou a PF, botou a CGU em cima, pôs o próprio INSS para investigar e agora estourou esse escândalo, os culpados vão para a cadeia e o dinheiro vai retornar para os cofres públicos. Isso é uma democracia. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Governo do PT, a gente já sabe que é roubalheira, né? Agora, roubar dinheiro de velhinho desse jeito não tem a menor vergonha na cara. E o Lula é tão ladrão que enfiou o irmão dele no esquema. O mesmo irmão que recebia a mesada da Odebrecht, que estava denunciado na Lava Jato. O Lula também não tinha nada nem que estar solto. O Lula tinha de estar preso, tinha de estar atrás das grades, porque quando você tira um ladrão da cadeia para virar presidente, todo mundo passa a achar que o legal é ser ladrão. E aí vem a Isentolândia falando que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. O Bolsonaro não acabou com a Lava Jato, ele acabou com a corrupção. E por isso a Lava Jato não foi mais necessária. E agora está aí, a esquerdalha tentando enfiar esse escândalo no colo do Bolsonaro, sendo que o ápice foi no governo do PT. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? Sabe o que é que o Lula vai fazer com Carlos Lupe e com o Frei Chico depois desse escândalo de tirarem dinheiro de velhinho, 6 bilhões de reais, sendo quase 3 bi só no ano passado? Sabe o que é que o Lula vai fazer com o irmão dele, com o ministro da Previdência? É nada. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Pode ser até que ele tire o ministro da Previdência, mas não vai deixar de ser aliado e não vai deixar de ter espaço no governo dele. O Lula não precisa tirar, porque para o Lula afetivo, o Lula pode fazer qualquer coisa. Se o Lula matasse um bebê em rede nacional, não que o Lula faria isso. Você pode não gostar dele, mas não é da índole dele. Mas digamos que ele fizesse, numa situação completamente hipotética, lembrando uma analogia que o Donald Trump fez. Se o Lula fizesse isso, os luloafetivos iriam defender. E os luloafetivos estavam agora à espera de uma mentira para eles contarem, para justificar o injustificável. Porque, assim, tomar dinheiro de velhinho é de uma baixeza, que o povo não aceita, nem quem votou no PT aceita, mas o luloafetivo, ele aceita qualquer coisa. O luloafetivo aceita o Lula tomar dinheiro do pai dele aposentado, do avô dele aposentado, porque ele está feliz. E ele está esperando uma desculpa. E qual é a desculpa? A desculpa é, na época do Bolsonaro foi mais dinheiro roubado. Sendo que é mentira. Porque quase da metade do que sumiu é do ano passado. Quase metade sumiu no ano passado, 2.800.000. Uma fraude de 6 bilhões. Subiu demais no governo do PT. O PT entrou, aquilo explodiu. Não que 500 milhões por ano roubado de aposentado fosse pouco dinheiro, né? Que os caras estavam desde 2016. Mas o fato é que o Lula não precisa. E os caras da Lava Jato estavam certos. Você vai ver assim, todo mundo que estava preso por causa da Lava Jato soltou, os caras estão fazendo de novo. O Lula, com esse irmão dele, o irmão do Lula que está metido aí na história, que tem um sindicato que está metido e fazendo desconto ilegal de velhinho, e ele já disse para a imprensa que não, que o dele não tem nada de legal, que está tudo certo, não é o que diz a PF. Mas, enfim, ele já tinha sido denunciado pela Lava Jato,
recebeu mesada da Odebrecht. A Lava Jato estava certa. Essa gente tinha toda que estar na cadeia. Mas, como vocês sabem, pilantragem é algo suprapartidário e algo que tem muitos defensores no Brasil. Então, um presidente, que eu não vou dizer quem é, vou deixar esse mistério aí, que tinha um parente enroladaço com a justiça, resolveu acabar com a Lava Jato. E aí as coisas foram se desenrolando, falaram, vamos soltar o Lula. Esse mesmo presidente foi lá e falou, solta, se tem que soltar, solta, que a gente ganha do Lula na urna. Aí, ó, troféu joinha. E estamos onde nós estamos neste momento. E aí vai ter um pessoal que acha que está fazendo bonito, que vai falar, o PT sempre foi assim. Eu sabia, porque isso sempre foi assim. E gente que fala desse jeito, achando que está combatendo, é o sonho de qualquer corrupto. Porque se sempre foi assim, vai punir só agora? Mas sempre não foi assim? Você já não sabia que o PT já era assim? Então você já sabia, deixa. Vai atrás desse pra quê? Esse escândalo só vai dar em alguma coisa. E o Lula só vai fazer alguma coisa com o Lupe, com isso, com aquilo, se as pessoas pararem de ser o otário do acreditar em tudo que o Lula diz e o otário do sempre foi assim, eu já sabia. A cambada do sempre foi assim, eu já sabia, é um câncer social, porque impede que as coisas tenham o peso que elas devem ter. Se sempre foi assim, você já sabia, por que você não foi lá prender os caras? Por que você não foi lá demonstrar o desvio? Por quê? Porque não sempre foi assim. Que o PT tem um histórico de delinquência, tem, mas este escândalo ninguém sabia. E o que pode ser punido é este. É o que a gente tem um dado concreto. Agora, tem uma ideia boa para os sindicatos aqui. É um absurdo, agora, cada aposentado ter de entrar na justiça para reaver esse dinheiro. Até porque só os primeiros vão reaver. Depois de um determinado montante que quebra o INSS, não vai mais reaver ninguém mais vai ter o dinheiro de volta. Não tem uma devolução automática. Vocês imaginam que sacanagem? O velhinho vai ficar na fila, vai morrer e não vai ter recebido o dinheiro. Por que os sindicatos brasileiros não se organizam para fazer essa devolução? Sindicatos que ganharam o imposto sindical de volta no governo do PT para depois presentear o Brasil com essa tunga, roubando dinheiro de velhinho, 6 bilhões. Os sindicatos brasileiros fizeram isso, e aí tem gente que vai me falar, não, mas tem sindicato que é sério. Eu acredito, meu pai era sindicalista, tem sindicato que é sério. Esses que são sérios, então, conquistem a gente, convençam o brasileiro que vocês são sérios, vocês mesmos organizando como é que os picaretas vão fazer a devolução desse dinheiro para os velhinhos lesados. Olha, se os sindicatos fizessem isso, eu fico a favor do sindicato. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Para eu saber que você assistiu até aqui, para eu saber, comenta, eu sei quem é Leonel Brizola. Ou comenta só Leonel Brizola, Leonel Brizola, Leonel Brizola. Se você chegou até aqui, se você prestou atenção, comente Leonel Brizola, que aí eu vou saber que você viu o vídeo até o fim, que você acompanhou tudo. Eu também quero saber qual é a sua opinião, que outro tema você quer ver no Narrativas Antagonista. Agradeço muito o carinho de vocês, a audiência. Amanhã estou de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!